Filipenses, capítulo 3, verso 17 até o capítulo 4, verso 1. É porque acabou que eu entendi que a conclusão é aqui, então vamos acrescentar um pequeno versículo aí. Filipenses capítulo 3, verso 17 até o capítulo 4, verso de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando aí, deixa eu só explicar. Às vezes, isso eu já expliquei aqui aos irmãos várias vezes, você não pode fazer sua leitura bíblica se norteando pelo início do capítulo ou pelos versículos que vão pulando ou por esses subtemas que são colocados na Bíblia. Porque às vezes o entendimento completo do texto é a partir do parágrafo. E muitas vezes o capítulo interrompe um parágrafo, o versículo divide um parágrafo. Então você precisa ler o texto no seu contexto completo. Por isso que nós vamos ler do versículo 17 até o capítulo 1, até o capítulo 4, verso 1, que é quando ele conclui o pensamento que ele começa no versículo 17. Tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Estamos na série Olhando para a Eternidade, o diário de um peregrino. E, por enquanto, temos passado apenas pelo livro de Filipenses. Não se preocupem, ainda virão aí outras 4 cartas de Paulo, ainda virão outros textos. Essa é uma longa série, eu não tenho pressa nenhuma. Nós temos muito tempo para pensar, para meditar e para refletir sobre todos os conselhos que foram dados a nós nestas cartas, desses textos. Quando nós falamos em olhar para a eternidade, e tem sido falado aqui continuamente, até mesmo durante a semana, nas nossas orações, na quinta-feira, e na escola bíblica, na terça-feira, de alguma forma, o texto tem voltado para as mensagens, os estudos, as orações, têm se voltado para esse mesmo tema. O tema da nossa peregrinação, do ato de nós passarmos por essa vida, nós não sermos cidadãos deste mundo. Até mesmo as mulheres, nos seus estudos devocionais, estão estudando também a carta de Pedro, que coaduna com o que nós estamos falando. Pedro também está, e ele fala muito fortemente sobre essa característica, essa percepção de peregrinos, de forasteiros, daqueles que não pertencem a esse sistema, mas estão caminhando para um outro sistema. Estão aqui, mas não pertencem a esse mundo. Somos cidadãos dos céus que, por enquanto, ainda caminhamos entre aqueles que aqui vivem. Quando nós passamos aqui pela carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que Paulo está preocupado em mostrar para esses irmãos que estão caminhando, que estão peregrinando, para os cristãos que estão a caminho da Jerusalém Celestial, de que maneira eles devem se comportar, como é que eles devem andar, de que forma eles devem caminhar até o seu destino final. Essa preocupação de Paulo, irmãos, é uma preocupação que estava no coração dos outros apóstolos, que vai estar também com a igreja primitiva. 2 textos que eu li hoje à tarde são escritos basicamente para ensinar os primeiros cristãos de que maneira eles deveriam caminhar, se comportar, viver. Um é um livro muito antigo, do segundo século, chamado O Pastor de Hermas, onde ele dá orientações práticas para o dia a dia do cristão, para como é que o cristão deve caminhar no dia a dia. E o outro é um muito conhecido de Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, onde ele ensina de que maneira os cristãos, que eram ali novos convertidos no meio de um mundo pagão, deveriam se comportar. E coisas básicas mesmo, como é que se comporta no casamento, de que maneira você se comporta na sua vida prática, de que maneira você caminha, o que é que você crê,
E ele começa justamente dizendo que aqueles que querem seguir a Jesus devem olhar para ele. Então, estamos caminhando à luz de Cristo. Então, é Cristo que nos condiciona, que nos orienta, que nos direciona. O apóstolo Paulo, quando ele começa aqui agora, o texto que nós passamos já pelo capítulo 2, onde ele fala sobre nós sermos servos uns dos outros, baseado no exemplo de Cristo. Capítulo 3, ele entra falando sobre essa vocação e essa soberania na vocação de Deus e como é que os vocacionados devem caminhar. Ele conclui o capítulo 3 mostrando que isso, irmãos, não é uma coisa assim, não é só um pensamento, não é só uma ideia. E Paulo vai mostrar que eles têm exemplos a seguir. E esse é um ponto muito importante. Porque todos nós somos seres imitativos. Nós imitamos desde a infância. Desde a nossa pequena infância, nós crescemos imitando exemplos. A gente imita o exemplo do nosso pai, a gente imita o exemplo da mãe, a gente imita o exemplo dos nossos amigos mais velhos. Dizem que as crianças que convivem com crianças mais velhas desenvolvem mais rápido, porque elas passam a imitar os seus irmãos mais velhos. Nós crescemos e rapidamente nos enturmamos com adolescentes e passamos a imitar. É impressionante. Você percebe o seu filho falando de uma forma diferente, você percebe, não, ele está andando com alguém assim, é o grupo, é a linguagem da turma. Aí ele entra na juventude, entra na faculdade, começa a falar de outra forma, é o grupo, é o meio onde ele está. Nós somos seres imitativos. Nós vivemos a vida toda, e mesmo depois, mesmo já chegando a uma certa idade, a gente tende a imitar. A gente tende a olhar para os exemplos, a gente tende a olhar para os padrões, para alguém, e tentar buscar nessa pessoa um padrão para a nossa vida. Isso é, inclusive, vendido hoje, e muito vendido, na internet. Os influencers, eles querem ser aqueles que são imitados. Eles querem ser o exemplo, o padrão para a vida de adolescentes, de crianças, de homens, mulheres. Tem aqueles que querem ensinar os casais a serem casados, né? Mesmo ele não sendo casado, mas ele quer ensinar. Então, assim, tem todo tipo de gente ensinando todo tipo de coisa. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele deseja pessoas que o sigam e o imitem. Quanto mais gente imitando a ele, mais ele se torna famoso. Mais ele terá recursos, né? Retorno financeiro. A imitação está no homem. Um filósofo antigo francês chegou a dizer que essa imitação era uma característica do ser humano que vinha desde os primórdios. Então, entendendo isso, e não querendo colocar aqui que Paulo tenha bebido de alguma fonte filosófica, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo está mostrando, se baseando no que está escrito em Deuteronômio, onde Deus manda que os pais sirvam de exemplo para os filhos, e os filhos imitem seus pais nos seus exemplos. Então Paulo está dizendo aos irmãos, sejam imitadores meus. Agora aqui, irmãos, aqui há uma responsabilidade. O apóstolo Paulo está chamando os irmãos a imitarem o exemplo dele. Uma pergunta: quem é o seu exemplo? Quem é que você segue? Quem é que você lê? Quais são os vídeos que você assiste? De quem você assiste vídeos? De quem você copia a maneira de ler, de falar, de cantar, de tudo? Quem é que te influencia? Porque a palavra influência vem disso. Quem é que te influencia? Quem é que dita para você como é que você deve viver, falar, andar, o que você comer, não comer? Aquela dieta lá esquisita que o pessoal faz e diz que fica fitness em uma semana. Quem é que está te orientando? Quem é que está te conduzindo? Paulo está chamando para imitar a ele. Irmãos, aqui é uma questão. Se você não imitar, se você não olha para um padrão que está estabelecido na Escritura, você vai procurar outros padrões. Não importa. Não adianta. Ninguém fala assim, não, eu ando assim porque eu sou independente, eu não imito ninguém, esse é o meu jeito. Mentira. Ninguém tem o seu jeito. Se eu prego assim dessa forma hoje, pode ter certeza, eu fui influenciado por alguém, não sei quem, mas eu fui influenciado por alguém. Fui influenciado por pessoas que eu ouvi, fui influenciado por pessoas que eu li, fui influenciado por pessoas que eu admirava.
De alguma forma, algumas coisas, a maneira como eu falo, a maneira como eu pastoreio esta igreja, sempre há influência de alguém a quem eu digo, ora, esse irmão é um padrão que eu posso imitar, que eu posso levar para mim. Quando você pega um livro para ler com relação a qualquer outra coisa, você está procurando um padrão que alguém está dizendo para você. Pode fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar certo. Funciona. Então você está sempre à mercê de um padrão. Ou às vezes você copiou um padrão e agora você mesmo é esse exemplo. Paulo está fazendo isso. Paulo está dizendo, irmãos, sejam meus imitadores. E lá aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele vai dizer, irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como é que eu devo caminhar nesse mundo? Como é que eu devo andar? Como é que deve ser meu comportamento social? De que maneira eu devo me comportar com meus amigos, com meus irmãos, com minha família? Imitem a Cristo. Imitem os apóstolos. Olhem para o padrão bíblico. Não, mas eu acho. Não, não tem acho. Não, mas eu penso. Não, não tem penso. O padrão é bíblico. Com relação à vida cristã, não tem eu acho, eu penso. O padrão é a Escritura. É a Escritura que diz, que determina, que orienta, que fala. É assim que deve ser. Dessa maneira que devemos caminhar. O Senhor Jesus Cristo, quando estava no Sermão do Monte, e já quase concluindo o Sermão do Monte, capítulo 6, ele fala para os discípulos, olha, vocês devem viver assim, vocês devem praticar isso que eu falei com vocês, para que o mundo olhe para vocês e percebam, e vejam, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus estava dizendo, esse é o padrão que vocês devem viver, por quê? Porque é assim que vocês vão mostrar ao mundo como vive alguém que é filho de Deus. O padrão foi estabelecido por Cristo. Paulo imita o padrão de Cristo e diz aos irmãos, e aqui eu tenho que chamar a atenção para os irmãos hoje, sobre por que Paulo está falando isso para esses irmãos em Filipos. Filipos, a gente já falou aqui, é uma cidade romana de cultura grega. Então, assim, os pensamentos sociais eram muito parecidos com essa Babilônia que a gente está vendo hoje em dia aqui no Brasil. Esse negócio esquisito que está aqui no Brasil, de cada um diz uma coisa, e tudo agora é viável, tudo é possível, tudo é permitido, tudo agora é tabu, e todos os tabus têm que ser quebrados, e tudo agora deve ser colocado em revisão, tudo deve ser, como é que é a palavra que eu não gosto de usar? Ressignificado, eu odeio essa palavra. Tudo agora deve ser ressignificado. Porque isso aqui não é mais isso. Gente, mas não é mais. A partir de agora é outra coisa, porque eu estou ressignificando isso. Então, assim, diante de tudo isso, tem que haver um padrão. Paulo estava falando com irmãos que viviam em sociedade muito parecida com essa nossa. Ele está dizendo, irmãos, há um padrão. Vocês querem saber como é que é viver como cristãos? Imitem a mim. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Então é assim que vocês vão viver. É dessa forma que vocês vão se comportar. Sejam meus imitadores. E mais, observem os que andam conforme vocês viram em nós. Perceba a responsabilidade que Paulo chama líderes pastores. Eu sei, irmãos, infelizmente, nem todos os pastores e líderes hoje são exemplos. Na verdade, são exemplos a serem rejeitados. Mas você deve olhar para aqueles que ainda são exemplos. Para aqueles que ainda podem te dizer que há um padrão que deve ser vivido. E esses, então, você deve seguir. E esses, então, você deve imitar a fé deles. É o que Hebreus, capítulo 13 de Hebreus, versículo de número 7, o autor dos Hebreus diz exatamente isso aos irmãos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Aqueles irmãos mais velhos, que infelizmente as gerações vão passando e vão desprezando o conhecimento, a fé, as experiências que os mais velhos viveram, e posso dizer assim, não, cada um terá a sua própria experiência, eu não preciso estar ouvindo ninguém, não. Então a gente tem um problema com a independência dos jovens, das novas gerações. E a gente não olha para o que as antigas gerações fizeram. E a gente não olha para como eles viveram, e da maneira como eles viveram, e como eles
foram servos do Senhor. É claro que tinham problemáticos, sempre tem, irmão. Mas no meio de tudo isso, há aqueles que são fiéis. A esses nós olhamos, é desse que Paulo diz: imitem aqueles que são fiéis, sejam meus imitadores e imitem aqueles que andam no mesmo caminho que nós. Imitem, irmãos, essas pessoas, para que você não acabe imitando padrões mundanos na sua vida, para que você não acabe sendo arrastado com a onda e passe a viver se dizendo cristão, mas como qualquer outro mundano, tendo uma vida como qualquer outro, falando como todos os outros falam, pensando como todos os outros pensam. Santidade, irmãos, não é uma coisa do passado. Santidade é uma coisa que vai ser cobrado até o último dia da nossa vida. Inclusive está escrito: buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não passa, santidade não esquece, santidade não é uma coisa que fica, que é ultrapassado. Santidade é uma questão do padrão do próprio Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Palavra do apóstolo Paulo. Precisamos imitar o nosso Pai. Quem é o Pai? Deus. Então, há um padrão que nós precisamos imitar continuamente. Deus, Jesus, os apóstolos, os nossos pastores que nos orientaram, que nos ensinaram, aqueles que nos guiam. Por quê? Porque esses vão nos dizer o caminho correto, segundo a Escritura. E Paulo chama a atenção de uma coisa muito mais importante. Se você não olhar para esses, você pode acabar olhando para outros. E quem são esses outros? Olha o verso de número 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, é muito fácil tentar agregar pessoas a si, falando palavras bonitinhas. É muito fácil agregar pessoas ao seu redor com um discurso politicamente correto. É muito fácil abrir as portas da igreja e dizer: pode vir todo mundo, fique como está, aqui todo mundo será bem recebido e aqui não tem nada dessas coisas, porque aqui todo mundo vai viver conforme pensa, cada um é senhor de si mesmo. Eu precisaria de um estádio se eu fosse pregar desse jeito. Mas quem prega assim são inimigos da cruz de Cristo. Quem prega assim coloca os prazeres como sendo o último, assim, o objetivo máximo de um ser humano. Eu preciso ser feliz. Felicidade é um ídolo aqui, você sabe, né? Esse negócio de felicidade hoje é um ídolo. Eu preciso ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Eu não sei quem foi que falou isso. Onde é que está escrito isso? Que eu tenho direito de ser feliz. A gente tem a tendência, e assim, o que é direito de ser feliz? O que é ser feliz aqui? Observe que Paulo vai colocar esses homens, que são inimigos da cruz de Cristo, como sendo amantes de si mesmo. Eles são, perceba, Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se o padrão de vida cristã é alguma coisa que não exija de você arrependimento, renúncia, dor, deixar muitas coisas para trás, abrir mão de sonhos, de desejos, de vontades, para abraçar a cruz de Cristo, esse não é o Evangelho. A cruz de Cristo, e Jesus foi muito claro com isso. Quem quiser vir após mim, ou seja, vocês querem me seguir? Vocês querem peregrinar comigo? Vocês querem caminhar nesse caminho mesmo? Houve até um pregador, não lembro quem foi, que disse o seguinte: você deveria pensar muito bem antes de você entrar nesse caminho, porque tem certeza que você vai entrar por esse caminho?
Você sabe para onde é que vai esse caminho? Esse caminho conduz à cruz. Você sabe o que é que tem lá na cruz? Morte, renúncia. Cai o desejo, cai os meus sonhos, desaba tudo que eu construí. Meus castelinhos de areia são todos derrubados. Deus não tem compromisso com meus castelinhos, porque Ele vai construir algo muito superior a isso. O que Ele vai construir em mim é um caráter de Cristo. Só que qual é o nosso problema? O nosso problema é, Senhor, mas os meus sonhos são meus sonhos, então eu preciso realizar os meus sonhos. Como se Deus fosse alguém que não amasse os seus filhos, como se Ele não fosse o pai que o filho pede e Ele dá. Amados irmãos, talvez o nosso grande problema em nos lançar de maneira confiada aos braços do Pai é que a gente acha que Ele não será um pai, que Ele não cuidará de nós, que Ele não nos dará o que nós precisamos, que Ele não nos dará aquilo que eu desejo, que eu sonho. Se o Senhor não me der o que eu preciso, é porque eu não preciso. Se o Senhor não me der o que eu estou pedindo, é porque eu não devo ter. Como canta o Projeto Sola, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu preciso, ou melhor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, e o Salmo 23, o verso 1, ele não diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O texto original diz, o Senhor é meu pastor, não faltará. Deus nunca falta no nosso caminho. As coisas podem faltar, irmãos. O mundo pode desabar ao nosso redor. Deus não falta. Então, por que nós não confiamos? Porque nós estamos abraçados a um pensamento aqui e agora. Só que os nossos olhos precisam sair do aqui e agora. Tira os teus olhos do aqui e agora. Olha além do horizonte. Olha acima dessas nuvens. Olha para muito além disso tudo. Olha além desse mundo. Se você pensa em construir um castelo, entenda, Deus tem palácios construídos, não castelinhos de areia. Eu não estou falando aqui de questões materiais, não. Eu estou falando aqui de um Deus que cuida de nós de maneira muito melhor do que nós pensamos. Talvez a gente imagine que confiar no Senhor e imitar aqueles que demonstraram fé em Cristo seja muito doloroso, muito ruim. Eu me lembro quando havia aqueles congressos de missões. Acabou, né? Eu já disse aqui para os irmãos que esse negócio ficou para o passado. Agora não existe mais missionário, acabou os congressos de missões, acabou os jovens chamados à missão, isso acabou. É coisa do passado também. Quando havia aqueles congressos de missões que os pastores chamavam os jovens, os adolescentes, até as crianças, os irmãos, as mulheres, todos que tinham, que sentiam que Deus poderia lhe usar. Meu irmão, quando o missionário fala assim, vem irmãos, que Deus vai usar você e vai lhe mandar aos confins da terra. Quem é que vai? Quando fala confins da terra, o cara pensa logo, China, norte da África, Talibã, não. Deixa eu aqui mesmo, Senhor. Se o Senhor tiver uma vaga no Canadá, conte comigo. Se o Senhor tiver uma vaguinha ali na Finlândia, os finlandeses nunca ouviram o evangelho, eu posso ir lá pregar para eles. Um lugar assim mais tumultuado, vamos para Londres. Londres? Eu preciso ouvir o evangelho em Londres. Mas esse negócio assim de mandar lá, Butão, Burkina Faso, não, senhor, esse negócio não. Eritreia, misericórdia, não sei nem onde é isso. Nem sabia que existia esse lugar no mapa. Tem que ir lá procurar no mapa mundi. A gente tende a, então, e tinha muito isso, né? Eu lembro que, novo convertido, eu vi os jovens, aquele negócio todo aí, falar assim, rapaz, e se Deus te mandar mesmo? Aí já foi, né, velho? Aí até que aquele irmão que orava assim, Senhor, eu preciso casar primeiro. Quando eu casar, você pode me mandar para a missão. Tinha jovens que só oravam assim. Porque a gente sempre acha que Deus não vai cuidar de nós. E Paulo diz, irmãos, cuidado com aqueles que dizem para vocês, que prometem a vocês, mundos e fundos aqui, porque eles são carnais. Pregadores que pregam as coisas, a felicidade daqui e de agora, são carnais. Só pensam em dinheiro, poder, fama, em quantos milhares de seguidores eles terão aqui no canal dele,
É só isso que eles estão preocupados. Então sejam imitadores, não desses. Sejam imitadores de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Se você quiser ser mais elitizado, né? Seja imitador de Cristo. Vai entrar na briga lá de Corinto, né? Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. Eu sou de Cristo, eu sou melhor do que vocês. Sejam imitadores. Em Antioquia, uma cidade onde os discípulos tinham começado a pregar, a Bíblia diz que eles, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Isso não era um elogio, nem era um reconhecimento da obra maravilhosa que Deus estava fazendo na vida deles, não. Era uma ofensa. Esses aí são os cristinhos. São os imitadores do crucificado lá, do marginal, do que foi morto lá em Jerusalém. Esses aí são seguidores daquele do que foi crucificado lá em Roma, por Roma. Então era uma ofensa. Mas eles entenderam isso como um elogio. Por quê? Porque as pessoas viam neles o caráter de Cristo. Precisamos andar nesse mundo mostrando aos homens o caráter de Cristo. Com certeza aqui, todo mundo aqui tem um amigo que fala mal do Evangelho, e toda vez que fala mal do Evangelho, fala assim: poxa, para ser crente assim, eu prefiro não ser. Esses crentes que eu conheço, rapaz, eu conheço uma crente ali que, ai, ai. Poxa, tem um crente ali enrolado, rapaz, tá me devendo não sei quanto tempo, mas nunca pagou. E as pessoas apontam para os erros. Mas por quê? Porque as igrejas estão cheias de gente que diz que é crente, irmão, mas nunca nasceu de novo, nunca se converteu, nunca morreu para o mundo, nunca. Ocupa um lugar no banco, senta-se, canta, prega, ora, faz um negócio, faz o fogo descer do céu, mas não é crente, não é convertido, nunca nasceu de novo. Não tem um comportamento, um caráter de um nascido de novo. Por quê? Porque segue esses pregadores, cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou seja, faz tudo para o prazer próprio, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe alimenta, aquilo que lhe enche, sabe, os apetites. E um monte de gente seguindo esse povo. Mas aí, Paulo diz: irmãos, por que vocês não vão seguir a eles? Por que vocês devem imitar a nós? Porque se vocês cuidarem das coisas desse mundo, vocês não vão entender que nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que viver como cidadãos dos céus. E aí Paulo fecha, irmãos, com... talvez eu possa chamar aqui de 3 promessas. Não são promessas propriamente ditas, mas são verdades que animam, fortalecem, te faz entender que você deve continuar nesse caminho, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as dores, com enfermidade, com luta, com desemprego, com família desmontando, com tudo isso, você deve continuar fiel. Por quê? Primeiro, olha como Paulo coloca as coisas aqui. Pois a nossa pátria, versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Em primeiro lugar, meus queridos, temos um destino. Esse trem no qual nós estamos não é um trem perdido, não. Não é um trem sem rumo. A gente não pegou um ônibus para lugar nenhum, não. Tem um destino, tem um propósito. A nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós como cidadãos, nós como aqueles que pertencem a esse país que eu estou falando é a Nova Jerusalém. Nós que pertencemos a essa Nova Jerusalém, estamos caminhando para lá. Temos uma pátria, temos um lugar. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 de João, deixou muito claro para os discípulos: eu vou. Na casa de meu pai há moradas. Não se preocupem. Não turbem o coração de vocês. Vocês também irão. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Onde eu for, vocês irão comigo. Onde eu me assentar, vocês se assentarão comigo. Aquilo que os discípulos tinham com Jesus em Jerusalém, naquele pequeno período de 3 anos,
nós teremos em toda a eternidade. Então, Cristo está prometendo que nós temos um destino. Irmãos, a gente não está aqui tratando de não é uma utopia, não é um sonho sem sentido, não é uma coisa sem razão, não é sabe, eu estou divagando aqui, estou falando de uma filosofia vazia. Não, meu querido, isso aqui é uma promessa do único que pode cumprir toda e qualquer promessa que fizer. Todo mundo aí fora faz promessa e mente. Tem um bando de sem vergonha aí, chamado de político, que faz promessa toda hora, um monte de coisa, mas mentem descaradamente. Mentira é uma coisa que eu acho que tem faculdade para eles, não é possível. Eles devem fazer faculdade de mentira. Mas esse que promete aqui, ele promete porque ele tem poder, não de esperar que aconteça, ele faz. Ele não está esperando que o mundo se organize, ele organiza as coisas. Ele não está esperando que a gente construa o reino de Deus. A gente não está construindo o reino de Deus. Nós estamos caminhando dentro desse reino que ele já estabeleceu pelo seu próprio sangue. Então há uma garantia perfeita. Cristo, e Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Ele virá. Mas está demorando, não importa, ele virá. Mas o mundo está desabando, não importa, ele virá. Ah, mas se eu morrer, não importa. Os mortos ouvirão a sua voz e se levantarão incorruptíveis. Ah, mas se o tempo passar, não importa, porque os nossos antepassados, os profetas que pregaram muito antes de Cristo vir, Isaías, 800 anos antes de Cristo, Moisés, 4.000 antes de Cristo, todos eles dormiram na esperança da vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, todos eles virão novamente. Todos eles ressurgirão. Todos eles virão outra vez e se apresentarão diante do Senhor. Não haverá uma única alma dos eleitos do Senhor, desde a criação do mundo até o último dia, que fique para trás, irmãos. Não há a possibilidade. O Salvador virá e nos levará para si mesmo. E mais uma promessa. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Quando eu, novo convertido, eu ouvia muito minha mãe, os mais velhos falavam muito, não. E tinha uma música, inclusive, que falava assim, eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Música não é antiga não, uma música assim, de um tempo passa, de um tempinho, tem um tempinho. Do tempo do irmão Juraci. Então, assim, a ideia sempre foi, havia uma esperança de receber um corpo que não fosse sujeito às dores, às enfermidades, sabe, às agruras desse mundo. Sempre aquela alegria de dizer, olha, quando estivermos lá nos céus, nós não vamos mais padecer dores, enfermidades. Lá não tem câncer, lá não tem AIDS, lá não tem tuberculose, lá não tem Covid-19, 20, 21, 23, não tem nada dessas coisas. Lá não tem, sabe, artrite, artrose, nada desse reumatismo. Ah, minha coluna ficar no lugar. Vai, meu querido. Ah, mas é tudo isso. Mas, irmãos, perceba, o foco de Paulo, ao mostrar isso, não é que nós vamos ficar livres das enfermidades. Quando Paulo fala de um corpo transformado e glorioso, você tem que se lembrar da oração que Paulo faz lá no capítulo 12 aos Coríntios. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando de pecado. Ele está falando de um corpo que está sujeito à tentação. Ele está falando de uma natureza que é atraída pelo pecado, que é atraída pelo que não presta. Ele está falando de uma natureza que se rende sempre àquilo que é contrário à natureza de Deus. E é disso que ele quer ficar livre. E é essa nova natureza que vamos receber, uma natureza conforme a natureza gloriosa de Cristo, irmãos. É isso que Paulo diz, nós receberemos um corpo, porque ele nos dará um corpo conforme o corpo glorioso dele. Ele está dizendo, nós teremos uma nova natureza. As coisas velhas se passarão, o mal passará, e nós não seremos mais sujeitos à tentação. Meu irmão, você sabe o que é isso? Só quem luta contra o pecado sabe o que é isso. Quando você luta contra as tentações, você sabe o que é isso. De ser tentado todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e ainda, às vezes até em sonho. Tentado.
conduzido, sendo tentado o tempo todo, cercado o tempo todo por aqueles que querem te derrubar o tempo todo. Não estou falando de gente, não, estou falando de potestades, principados, que é isso que Paulo diz. A nossa luta não é contra carne, contra sangue, é contra principados, contra potestades, contra os príncipes da maldade que habitam nas regiões celestiais. E aqui eu não quero... Deixa eu chamar a atenção para os irmãos aqui. Eu não estou falando aqui de batalha espiritual, assim, vamos aqui fazer corrente de oração, porque é batalha espiritual, vamos aqui pegar uma espada invisível e sair cortando os demônios. Nada disso, irmãos. Eu estou falando aqui de uma vida santa que olha para a eternidade e sabe que durante todo esse caminho seremos tentados, seremos lançados ao chão muitas vezes, seremos muitas vezes derrotados, entre aspas. Mas a promessa é que Cristo virá, nos levará para si mesmo, e quando ele nos levar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16. Isso. Quando ele vier, ele nos transformará, nos dará uma nova natureza. Quando ele vier, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. A vitória final sobre o pecado. Nunca mais seremos tentados. Nunca mais seremos sujeitos ao diabo, ao mundo, ao sistema. Agora, irmãos, isso parece impossível. Mas Paulo está dizendo, olhem para o horizonte. Olhem para a eternidade. Fixe seu olhar lá. Aqui é o caminho. Isso aqui não é a morada, é o caminho. Ninguém mora na estrada. Estrada é para ser passado, estrada é para você caminhar por ela. Você não mora na estrada. Estrada, um dia você chega a algum lugar. E aqui tem um destino final. Olhe para o destino final. Olha para o alvo. Fixa teu olhar no alvo. O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, como peregrinos e forasteiros, a não se distrair com as coisas que estão ao nosso redor. E aí ele termina dizendo, capítulo 4, verso de número 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Perceba, irmãos. É um pastor que ama suas ovelhas, a igreja. Paulo escreve de forma carinhosa. Ele está dizendo, amados, saudosos, ou seja, eu tenho saudade muito grande de vocês. Eu tenho uma vontade muito grande de ver vocês de novo. Vocês são minha alegria, vocês são a coroa do meu trabalho. O que ele está dizendo? Quando eu olho para vocês, eu sinto a alegria de saber o que eu trabalhei não foi em vão. Vocês são minha alegria e coroa. Então, desse modo, que modo? Do modo que eu acabei de falar, tudo isso que eu disse até aqui, Paulo está dizendo, tudo isso que eu escrevi para você até agora, desses 3 capítulos, ele não sabia, né, que a gente ia dividir em capítulo, né? Mas esses 3 capítulos que eu acabei de escrever, de tudo isso que eu disse, ouçam, sigam, guardem e permaneçam firmes. Firme-se, irmão. Não fica balançando para lá e para cá, não, meu querido. Firme-se. Só há uma forma de se firmar. Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode se firmar em Cristo? Olhando para Ele e ouvindo a voz dEle. Irmãos, volte para a Escritura. Volte para o Evangelho. Ouça Jesus falar outras vezes. Dobre-se, aos pés do Senhor e ouça Ele falar com você. Leia a palavra, leia a Escritura, leia os textos bíblicos. Deus fala conosco continuamente. Só que a questão, eu me lembrava hoje de uma série que eu assisti há muito tempo atrás, que era um grupo de pessoas que deveria passar um tempo na floresta
para sobreviver. Então eles deveriam caminhar por ali. E tinha um que era aquele mais experiente. Eles deveriam observar o que era mais experiente e fazer o que ele fazia para poder sobreviver no meio daquilo tudo. Então ele dava uma orientação. Aí tem sempre aquele sabidão, né? Sempre tem um cara que fez curso no YouTube e sabe mais do que o professor. Sempre tem aquele cara que assistiu uns vídeos de sobrevivência e ele sabe desmontar uma barraca de olho fechado. Então, assim, tinha aqueles que, mesmo ele dizendo, olha o que eu estou fazendo, olha por onde eu ando, olha como, não, olha, não é por aqui não, ande assim. Não, eu sei. E metia a cara e fazia. Aí depois tinha que ir lá alguém buscar, resgatar. Aí deu uma confusão, teve um que caiu, quebrou a perna, foi uma confusão danada. Por quê? Porque sempre tem aquele que diz, eu não preciso desse negócio. Sabe, homem quando recebe aparelho eletrônico em casa? Não precisa ler o manual. Não é, Matheus? Matheus é engenheiro, mas isso aqui eu destrincho, rapaz. Eu desmonto esse negócio aqui todinho, monto de novo. Entendeu? Não sei se já montou o computador, mas deixa pra lá. Então, assim, você olha para esses exemplos, você olha para essas coisas, e você diz, não. Então, assim, é possível que eu possa viver a minha vida sem olhar para esses padrões. Não tem como. Esse é o guia, irmãos. Esse é o padrão. Cristo, os apóstolos, são os guias. Se você não olhar para eles, você não saberá viver como cristão. Se você não imitar a eles, você não será um cristão. Não tem meio termo, não tem aquele negócio, não, mas não precisa ser assim, precisa ser assim. Ou você olha para Cristo e imita a Cristo, ou você olha para Paulo, Pedro, Tiago, João e imita o exemplo deles, ou você não está caminhando para uma vida cristã. Esses meio termos que estão criando por aí, esses arrumadinhos, né? Esses negócios que estão tentando fazer aí, essas meia-bocas, não é cristianismo, irmão. O cristianismo sempre te chamará para uma renúncia. Já disse aqui várias vezes. O símbolo do cristianismo é a morte. Quem não entendeu isso até hoje, sinto muito. O símbolo do cristianismo é a morte. Aí você fala assim, ô pastor, misericórdia. Pastor depressivo. Não. Deixa eu te explicar. Se você não morrer para esse mundo, você não pode nascer de novo. Se você não morrer para as coisas desse mundo, você não poderá nascer de novo. O que Paulo está mostrando aqui é um caminho de novos nascidos. Não novos convertidos, novos nascidos. Que nasceu de novo. Quem é uma nova criatura. Aquilo que ele fala aos romanos. Estou em Cristo e as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. É assim que tem que ser a vida cristã. Tudo novo. Pensamentos, palavras, atitudes. Ah, o cara era muito grosso. Agora o cara mais educado que você vai conhecer na sua vida. Ah, o cara era muito assim, não pagava ninguém. Ele agora é certinho, ele paga antes do prazo. Ah, o cara não respeitava ninguém. Ele agora abre a porta para a esposa, ele espera a esposa entrar, ele fecha a porta. Uma educação, uma fineza. Ah, o cara porque era assim, era brigão. Não, agora ele é o pacificador. Ele é aquele que chega num lugar que está todo mundo lá, a confusão. Ele, não, gente, calma aí, vamos aqui, vamos organizar. O cristão tem que ser conhecido, irmãos, pelas mesmas características que Cristo. E mais, ele não se vende à mentira. Ele sempre defenderá a verdade. Doa a quem doer, mesmo que seja ele mesmo. O cristianismo não é uma sociedade. Não é um ajuntamento, não é um clube. Quem caminha nessa estrada, quem colocou a mão nesse arado, não tem retorno não, meu querido. Não tem nada atrás para você ver, não tem nem lugar para você voltar. É para frente. É olhar para o horizonte, olhar para Cristo. A cidade santa, o lugar preparado para nós. A vida preparada para os seus filhos. Caminha assim. Não entendeu? Olha para a Escritura. Não sei como lidar com essa situação. Volte-se para a Escritura. Ah, eu vou precisar de uma orientação, eu vou procurar um profissional. Antes de procurar um profissional, vá orar e ler a Escritura. E ver o que é que Deus fala com você. Porque às vezes é só uma tentativa de não fazer o que deve ser feito. A gente procura os profissionais só para ele dizer assim, não, rapaz, não precisa não. Aí você se sente aliviado. Ah, graças a Deus, não está fazendo nada. Mas se você for para a Escritura vai dizer, faça.
perdoe, volte, morra. A sua vontade não pode ser a sua vontade, tem que ser a vontade de Cristo. Como é que Cristo te chamou para ser? Então seja isso que a Cristo te chamou para ser. Eu estou numa viagem, estou no caminho, estou peregrinando. Então haja como um peregrino. Não monte barraca no meio do caminho, não, porque você não vai ficar aqui. Meus pés estão cansados. Estou cansado, pastor. O caminho é longo, já andei demais. Não se preocupe. Cristo é aquele que nos alivia as dores, que nos sustenta o peso, que nos faz caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 10 quilômetros. Ele nos levará até a eternidade, irmãos. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Ele não mandou a gente ir. Ele disse, venham, sigam-me. Quando ele disse, sigam-me, ele está dizendo, eu estou com vocês. Estou caminhando com vocês. O caminho que vocês estão fazendo, eu estou fazendo junto com vocês. Não vos deixarei órfãos. Virei outra vez. E mais. Aí, antes do Senhor vir, daqui até que o Senhor venha, vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei outro. Estará com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, mas vocês já têm. Pense nisso. Você não está caminhando sozinho. Você não foi lançado à sorte. Deus não é um general que manda seus soldados à frente para morrer primeiro. Ele está caminhando junto conosco. Ele nos está conduzindo. Então, meus irmãos, levante seus olhos. Olhe para a eternidade. Tire seus olhos daqui e de agora. O mundo de aqui e de agora passará. Tudo isso passará. Essas alegrias passarão. Essas vaidades passarão. Isso que agora dizem que é moda, que está agora no auge, que é tudo agora que todo mundo quer. Não se preocupe, tudo isso passará. Mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor lhes conforte, lhes console, lhes fortaleça, lhes santifique, lhes dê condição, força, capacidade para caminharem até o último dia. Que Deus te fortaleça, meus irmãos, em nome de Jesus.